eu sou a Lu e hoje nós vamos começar o ano de 2018 pintando rosas. Eis o nosso risco, é tipo um bule, uma jarra com 3 rosas diferentes uma da outra. Nós vamos começar pintando o bule. Eu vou espalhar diluente, coloquei no pratinho, tô usando um pincel sem aparar, número 8. Eu vou colocar diluente todo o pote e a tampa. Por que diluente? Porque é uma área grande que tem que ser preenchida e eu vou espalhar o branco por cima. Então, ó, vou colocar o diluente primeiro. Nesse caso, você não deve usar água, porque a água, quando você colocar a tinta vai crescer para fora do trabalho. Já o diluente não deixa isso acontecer. Pronto, coloquei o diluente em tudo. Você preste atenção para não ficar nenhum espaço sem diluente. Olhe assim contra a luz, que você vê alguns espaços que porventura não tenho para você preencher. Depois disso, você vai pegar o branco, a tinta branca, do jeito que vem no pote, e você vai espalhar em cima desse diluente. Como você percebe, sobre o diluente, usamos bem pouca tinta branca. E assim o trabalho não vai ficar duro. Olha, você vai colocando a tinta e você vai espalhando. Você vai perceber que só um pouquinho de tinta dá para cobrir uma área bem grande. Eu vou espalhar o branco aqui em todo o meu trabalho. Preenchido. Você viu como ficou leve o branco? Até os riscos estão aparecendo. Então, eu não passei muita tinta, foi só um pouquinho. Agora, eu vou usar o cinza chumbo. Se você não tem, pode misturar preto com um pouco do branco. E você vai conseguir o cinza chumbo. Com esse cinza, mudei de pincel, peguei um aparado número 6. Eu vou fazer toda essa área aqui de cima, olha, vai ficar sombreada. Também não carregue o pincel. Aí eu vou fazendo assim, olha, coloco a tinta e puxo essa tinta para baixo. Aqui tem que ficar bem escurinho. O risco do lápis está aparecendo, então eu passo uma pincelada até embaixo. Dou uma disfarçada, porque não é uma linha, tá? Você põe e dá uma esfumaçada. Já vou colocar aqui também, ó, bem atrás da tampa. Aqui embaixo da tampa, na borda de baixo, a mesma coisa. Você viu que eu coloco a tinta e dou uma puxadinha. Isso daqui, ó, tá úmido, molhado. O lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Na alça tem uma dobra. Deixa esse pedacinho aqui assim bem preenchido, bem para ele ficar bem escuro. Depois você pode continuar, ó, puxa a linha em cima da linha. Aqui é bem estreitinho, então eu vou deixar preenchido. E vou fazer só uma bordinha de cinza em cima do risco também, em cima da linha. Vou colocar mais uma pincelada de tinta aqui. E agora eu vou fazer um detalhe, só para não ficar assim todo branco. Ó, eu vou puxar bem aqui, eu vou dividir em duas partes. Bem aqui eu vou puxar assim uma linha meio reta. Nem precisa chegar até embaixo.
E vou fazendo assim, ó, vou dando uma escurecida. Isso aqui não era pra ter ficado, tá? Vou fazer mais uma dessas linhas aqui. E venho sumindo com o pincel e com a tinta. Olha que legal. Aqui eu vou crescer um pouquinho também essa sombra. Sem esquecer que aqui fica um pouquinho mais clarinho. Porque a alça tá por trás. Isso aqui também, olha. Aqui também um pouquinho de branco. Com essa parte aqui acabamos, agora vamos à tampa. Vocês viram que aqui tem um risco, ó, tem a linha de fora, depois tem um risco, depois tem outro, depois tem outro, depois tem outro, tá? Então, primeiro, a gente pode até trabalhar com um pincelzinho menor, pincelzinho número 2, aparado. O mesmo cinza, e a gente começa, olha, vamos preencher esse último espaço aqui. Aí vem um espaço claro, depois a gente tem uma sombra aqui, ó, embaixo da linha. Bem nessa direção, aqui, 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 a gente tem uma sombra assim, olha. Você solta o teu pincel, coloca a sombra e solta o pincel pro lado. Não precisa chegar até o final. Aí você tem essa linha aqui, você vai passar o pincel bem em cima dela. Olha, o pincel bem em cima da linha. Depois você tem aqui mais uma linha que só é esse pedacinho aqui, que você vai fechar assim também, olha. Pra cá, ela vem sumindo. Aí a gente tem a bolinha, que não é bem uma bolinha, que tem um risquinho aqui. Depois, desse lado aqui, ela tá na frente, só que aqui tá sombreado. A luz tá vindo assim, ó. Então, nós vamos colocar a sombra aqui. A gente vai passar o pincel em cima da linha. A gente tem uma sombra assim, porque é redondo, tá? Então, vai fazer isso aqui, ó. Você vem trabalhando com o pincel assim, sem deixar linha. É assim. Aqui também, a gente fecha e vai ficar mais escurinho. Todo esse lado de cá. Aqui a gente não pode deixar assim, sem um acabamento. Então, eu vou continuar com a linha, só que a linha aqui é bem fina. Embora você não deva fazer com pincel 0, para aparecer aquele contorninho. Faça com pincel 2, aparadinho, olha, dá bem certinho. Aqui também a gente fecha, e aqui também a gente fecha. Do lado de cá já tem a sombra. Tem que ficar arredondadinho. Aí você olha se as proporções estão bem certinhas. Por exemplo, aqui, ó, a mesma largura de branco aqui, ela pode ficar até aqui. Isso daqui não feche tudo, porque senão vai ficar muito escuro. Assim já é o suficiente pra gente ver que aqui tem uma borda. Que você pode, inclusive, realçar com um pouquinho do branco
se você preencheu muito aqui, ó. Agora, nós vamos para o arranjo. Vamos começar pelas folhas. Nós vamos usar verde pistache, o cinza chumbo, azul caribe e branco. Nós vamos fazer estas aqui, ó. Estas três e esta do lado de cá. Com essas cores. Primeiro, você vai colocar o diluente. Você pode preencher com diluente. Eu vou preencher as minhas, daí a gente já volta fazendo. Como nós vamos fazer estas que nós marcamos aqui? Assim, você vai pegar o azul. Você viu que tem diluente. Se tem diluente, não precisa colocar muita tinta. E você vai pegar o verde pistache. O azul, coloque mais para ponta. O verde pistache mais para baixo. E depois você vai pôr uma isca de cinza. Só aqui, ó, pertinho do elemento que ele tá encostado. Você viu que eu nem preenchi tudo direitinho, é assim, bagunçadinho. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui. O verde e o cinza. Não tem quase tinta no pincel, então agora eu vou fazer o acabamento. Você viu que tinha risquinhos? Olha, eu sempre deixo risquinhos nas folhas. Esse risquinho significa que é o lugar que tem que ficar mais escuro. Posso fazer com o cinza, olha, aquela linha do meio e puxo um pouquinho do lado que tem o risquinho. Essa daqui, puxei pra cá. Pincel limpo, agora eu venho com o branco fazendo, se eu puxei o cinza aqui pra cá, que é a sombra, a luz eu vou colocar aqui paralelo e vou puxar pra lá. Automaticamente, do lado de cá, eu vou colocar um pouquinho também puxando pra dentro. Olha como que vai ficar. Aqui, mesma coisa. Coloquei o cinza, agora eu coloco o branco, que é a luz, dou uma puxada. Agora eu coloco do lado de cá e dou uma puxadinha também pra dentro. Seguindo esse esquema, eu vou fazer essas folhas que nós já marcamos, eu já coloquei o diluente. Agora, eu vou colocar com o cinza aquele acabamento, ó. Não precisa contorno total, é mesmo um acabamento. Gosto de puxar essas ranhuras. E gosto de fazer uma pontinha. Vai ficar mais ou menos nesses tons as folhas. Vou terminar estas e essa. Depois a gente volta. Agora, nós vamos pintar esta e esta. Da mesma forma, tá? Já passei o diluente. Vou trabalhar com azul mais pra ponta. E vou continuar no mesmo esquema. Então, olha, já terminei as folhas, já fiz o acabamento e é assim que elas vão ficar. Agora, você pode terminar as suas e eu já vou para a próxima etapa, que são as outras folhas. Vou colocar diluente em todas elas. Agora, nós vamos usar não mais o azul, o verde pistache, o verde oliva, o cinza e o branco, tá? Aqui, ó, nós temos duas folhas encostadas por cima dessas daqui. Então, eu vou começar com verde pistache, que é a cor mais clara que a gente tem.
eu vou colocar o verde pistache aqui. Esta daqui, ela tá por cima desta. Por que que eu sei? Porque a linha dela tá inteira, olha. Essa daqui falta um pedaço, então ela tá por trás. Aqui, ó, a pontinha tá em cima daquela, então também vou deixar mais claro. Tá? Agora, eu vou colocar o verde oliva nessa área restante. Também coloco a tinta e dou uma misturadinha. Não precisa muita tinta, pode ficar assim manchado, não tem problema. Vou fazer essa daqui também, olha, verde pistache aqui, porque tá por cima daquela. Verde oliva toda essa área aqui, porque tá por trás da rosa. E tá por trás daquela dali. Olha como eu coloco a cor mais escura naquele que tá por trás. Viu? Eu vejo que essa está por cima. Aqui tem uma pontinha que ela tá por cima também. Então, eu vou pôr um pouquinho do verde aqui. Agora, o cinza. Coloco a linha no meio e sigo aquele risquinho que tem no risco. Ó, puxo pra cá. Coloco um pouquinho do cinza para deixar um pouquinho mais escuro ali no cantinho. Esta aqui, coloco a linha e puxo pra cá também. E coloco um pouquinho aqui onde tá por trás da rosa. Aqui tem que ficar bem escurinho. Agora, eu lavo meu pincel e venho com o branco iluminando. Como que eu vou iluminar isso daqui? Olha, todo esse lado precisa ficar iluminado. Aqui eu tenho uma sombra pra cá, então eu coloco um pouquinho de tinta, tenho bastante tinta no pincel, vou colocar aqui também. Puxo pra dentro, puxo esse pra lá. Não pode pôr muita luz aqui. Aqui eu devo ter bastante luz. Olha, passei com ela por cima. Aqui eu vou só iluminar um pouquinho também. E esse daqui, vou pôr aqui, ó, os pontinhos. Vou puxar pro lado de cá. Essa luz não deve vir muito ali. No máximo, você pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Para separar do fundo. Esse lado aqui também tem que ficar bem iluminado. O acabamento, vou fazer com cinza também. Aqui, vou passar a linha. Faço as ranhuras. Faço esse acabamento aqui. E agora, o detalhe é que aqui a gente tem cabinho. Esse cabinho aqui, eu vou fazer com o branco. Ó. Inclusive aqui, onde eu passei umas pinceladas, eu não vou fazer uma linha inteira, não. É só assim, ó, algumas pinceladinhas. Olha aí como ele fica bem mais visível. Você pode, inclusive, se quiser, fazer nessas daqui também, assim, ó, alguma coisinha. Só que aqui eu tô pegando branco com pistache. Olha como vai ficar. Bem interessante. Eu vou terminar as outras folhas seguindo esse esquema. Essa folha aqui tem uma dobrinha bem nesse cantinho, nessa curvinha aqui. Então, olha, eu pintei a folha normalmente. Agora, eu pego só um pouquinho de tinta no cantinho do pincel. Eu ponho o pincel aqui, ó. Eu encosto ele na linha. Eu não faço isso, eu faço isso. Olha aqui, a dobrinha. Eu saio da linha e faço isso aqui, ó. Cresço e volto. Não é isso.
É assim, saio, volto, cresço e volto. Saio do cantinho, cresço e volto. Dou uma disfarçadinha aqui e tá pronta a nossa dobrinha. Terminei as folhas. Agora nós temos aqui, ó, um fundinho. E aqui um outro fundinho que eu quero fazer já com você. Ó, tô pegando um pouquinho de oliva, um pouquinho do cinza. O espaço é pequeno, então eu vou preencher manchadinho com essas duas cores. Deixo o contorno assim da rosa bem certinho. E agora a gente vai esperar secar um pouquinho para começarmos as rosas. Agora nós vamos fazer as rosas. Eu coloquei 3 posições diferentes. Essa tá totalmente de frente. Essa tá meio virada. E essa mais fechadinha. Então tem uma sequência de posições. Nós vamos começar por essa daqui que eu coloquei por trás. Eu coloquei diluente em toda a rosa. Eu vou usar o púrpura e eu vou começar nas pétalas mais de fora. Olha, eu vou colocar um pouquinho, você viu que não precisa colocar muita tinta, porque tem diluente. Fazendo uma sombra. Coloca um pouquinho de tinta e dou uma esfumaçada para fora. Nessa área aqui, ó, ela tá por trás daquela. Então, tudo isso daqui vai ficar bem escurinho. Você pode usar as cores que você quiser, não precisa ser as que eu estou usando. Aqui é apenas uma sugestão. Use as que você quiser e que você tiver. A última camada, já fiz a sombra. Agora eu vou lavar o meu pincel. Sempre que eu lavo o pincel, eu seco, tá? E eu vou continuar agora com rosa escuro. Mas ainda não vou chegar até a pontinha. Tá vendo? Eu coloco o rosa escuro em cima do púrpura, não ali e nem aqui, no meio. Dou uma misturadinha pra lá e uma misturadinha pra fora. Olha, bem no meio. E levo um pouquinho da tinta pra fora. Agora eu lavo o pincel de novo e vou iluminar com o branco. Vou trocar de pincel, vou pegar o número 2. E agora é pouquinha tinta, bem pouquinha tinta. Olha, eu começo aqui, ó, tá vendo? Que tem um branco ali, que é o tecido que tá aparecendo. Então, eu vou colocando esse branco bem de leve. E dou assim umas pinceladinhas puxando pra dentro essa tinta. Não faça assim redondão, tá? Porque não é. A pétala da rosa, ela tem assim várias dobradinhas. E essas dobradinhas a gente consegue fazendo crespinhos. Olha, você vai colocando e dando amassadinhas assim com o pincel. Aqui, eu vou ter um pouquinho de luz aqui, ó, nesse cantinho. Posso até entrar um pouquinho assim. Ali nem precisa. Agora, eu já vou passar para a segunda camada. Troco de pincel de novo, vou pegar o número 6. Você pode até continuar com aquele que estava. A segunda camada é essa aqui, ó. Então, olha onde eu vou começar. Cada pétala, ela tá por trás de alguém e por cima de alguém. Um pouquinho do púrpura. Aqui tá por trás. E aqui por trás. Aqui.
Você viu que você, seguindo o risco, não tem erro. E se não tiver o risco, você vai fazendo nessa posição. Agora, eu trabalho com rosa escuro, do mesmo jeito. Eu não cubro o risco, eu coloco a tinta, mas eu deixo uma borda para eu saber onde que tá o risco. Vai ficar branquinho. Em seguida, já vou com o branco. Você pode fazer esse tipo de rosa assim só com pinceladas também. Se tiver um pouquinho mais de prática, observando até mesmo uma rosa aberta na tua frente, você vai ver que a posição é essa, só que pode ter mais pétalas, só com cortes. Mais um pouquinho. E a gente vai chegando no miolo. Vou diminuir um pouquinho o púrpura. Já vou colocar aqui, ó, algumas pinceladas, assim, vou deixar meio quadrado aqui. Preparar o miolo. Com o rosa. Ah, já vou aproveitar, antes de colocar o branco, eu vou colocar aqui no centro, ó, amarelo canário. Coloquei no miolinho. Agora eu vou fazer aqui, ó, um pouquinho, onde tem esse espaço branquinho aqui, assim. Com o 4. Vou fazer mais uma camadinha. Aqui, onde tem esse amarelinho, eu vou pôr uma camadinha também, olha. A distância vai diminuindo. Eu tava trabalhando com pincel assim, né? Pra fora. Assim. Agora, eu vou trabalhar com pincel assim, ó. A tinta vai ficar pra... Antes estava assim, agora a tinta fica pra dentro. Tá aí uma rosa de frente. Coloco alguns, com pincel zero, algumas pintinhas aqui dentro. Tô usando púrpura. Depois que seca, como tem diluente, às vezes é preciso fazer algum retoquezinho do branco. Aí você vem fazendo isso aqui, ó. Você coloca um pouquinho do branco e dá uma puxadinha. Espero que tenham gostado. Na aula que vem, a gente continua. Esse risco você já encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br.